Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta sexta-feira. Sextou, seus miseráveis! Como sempre, com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. Vai ser um prazer produzir conteúdo para você todos os dias. Nós gravamos normalmente de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal, para você ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão da Gama. Ontem eu tive uns contratempos, não consegui gravar conteúdo para vocês, mas foi um dia atípico. E hoje aí a gente está aí com sangue nos olhos e tem muita informação. E ó, quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço, tá bom? O link fica aqui na descrição do vídeo, chama a gente lá no direct no Instagram. Quiser vender aquela camisa sua que tá comendo poeira aí, você engordou, emagreceu ou tá precisando fazer uma graninha, chama a gente lá. Dito isso, vamos aí agora para as informações. Galera, tenho muita informação sobre o mercado da bola, tá pegando fogo. Algumas eu vou atualizar vocês, notícias até que saíram ontem, e outras novidades de hoje, tá? O Matheus França, o Vasco tem uma situação bem costurada, porém ainda não sacramentada. Inclusive o nosso diretor executivo, Admar Lopes, encontra-se na Inglaterra para finalizar o negócio junto ao Crystal Palace. O jogador ganha na casa de R$1 milhão por mês. Foi vendido aí do Flamengo como uma grande promessa, 20 milhões de euros um ano, 2 anos atrás, e o jogador foi ganhando um alto salário. Saiu até algumas informações aí um pouco tortas de que o jogador teria pedido 1 milhão para jogar no Vasco, não é verdade. Esse é o salário do jogador. O que o Vasco tenta costurar com o Crystal Palace, se foi feita uma primeira proposta e não foi aceita, era o Vasco arcar com 50% dos vencimentos. Ó, eu pago 500 mil, tu paga 500 mil. Aí o Crystal Palace, pô, eu vou te emprestar o jogador, eu ainda tenho que pagar metade do salário? Não, vamos melhorar isso aí. Então, o que está acontecendo nesse momento é esse chique puxa aí com relação a qual é o percentual do salário do jogador que o Vasco vai pagar. Beleza? Lembrando que o Crystal Palace não tem interesse em vender o Matheus França. Eles entendem que o jogador é muito bom, tem muito talento, teve alguns probleminhas físicos e nesse momento precisa jogar. O Crystal Palace foi campeão recentemente, numa das Copas lá da Inglaterra, e o time vem se ajeitando. Então a ideia dele vir ao Brasil é só para ganhar rodagem, ganhar mais minutos e voltar com mais moral, com outra cabeça, talvez um pouquinho mais maduro para a próxima temporada, tá bom? Matheus França chega ali para jogar na posição do Felipe Coutinho, podendo jogar também nas beiradas e até, se o Diniz quiser, com um falso 9, tá bom? Então essa é a situação. O Admar está junto ao empresário do Matheus França lá na Inglaterra para sacramentar o negócio. Mas não deve demorar não, e a tendência é que o balanço seja positivo e o Vasco feche a contratação. Robert Renan já está fechado, o jogador chega por empréstimo, válido por uma temporada, ou seja, até julho do ano que vem, e com opção de compra. Batendo metas ali, o Vasco pode exercer a compra em definitivo. O jogador é canhoto, tem 21 anos de idade, completa 22 agora, entre outubro e novembro. É um cara já um pouco mais experimentado do que o Luiz Gustavo. O jogador já está no Rio, ele é de Brasília, estava passando as férias aqui no Brasil e hoje está sendo aguardado no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos para ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco. Inclusive o jogador é vascaíno de infância e o Vasco está correndo aí para tentar inscrevê-lo já para o confronto contra o Botafogo na Copa do Brasil. Até o dia 26, se o Vasco conseguir inscrever, o jogador pode atuar perfeitamente pelas quartas de final. Tá bom? Falando sobre o Botafogo, uma pincelada rápida sobre o nosso adversário. Ontem o Botafogo foi eliminado na Libertadores. Ganhou de 1 a 0 a LDU no Newton Santos, mas lá na altitude de Quito perdeu por 2 a 0 e acabou sendo eliminado. Então o Botafogo vem aí ainda mais pressionado por sua torcida pela eliminação aí na Libertadores. Então tá feito o registro para vocês. Virando a chave e indo para uma outra informação,
O companheiro Vinícius Forlan, lá do Paraná, trouxe a informação de que o Atlético Paranaense acabou de consultar o Vasco sobre a situação do zagueiro Lucas Oliveira. Então o Vasco deve fazer uma reformulação gigante na sua cozinha, na sua zaga ali. O Vasco não se opõe, inclusive o Vasco tinha liberado o Lucas Oliveira para acertar com o Sport, foi uma opção do jogador não acertar com o clube de Recife. Então, nesse momento aí, o Atlético Paranaense tenta ele como um plano B. Eles estão com outras opções no mercado ali, mas não tem encaminhado e o Lucas Oliveira pode vir a se transferir para o Atlético Paranaense, tá bom? Então, essa é outra situação que eu queria trazer para vocês. Vou fazer uma primeira pausa aqui para a gente partir para outros temas. Lembrar vocês aí que tá rolando o desconto em dobro da GolCase, que é a nossa parceira aqui do canal Futebolaço, e o nosso cupom tá dando 10% de desconto somente até o domingo, beleza? Então, você pode comprar capinha de celular, normalmente o nosso cupom dá 5% de desconto, tá com desconto em dobro. Comprando a primeira e a segunda capinha sai de graça. Nossa garrafa de entrada de 500 ml modelo Urban, você pode estar adquirindo também. Lá são várias estampas, tá? Dá uma olhada, com certeza alguma vai te agradar. Os nossos famosos copos térmicos, você pode inclusive personalizar com o seu nome. Dá uma olhadinha lá também, use o nosso cupom para garantir o desconto. Lançamento, só o Vasco e o Flamengo possui dentro da GolCase por enquanto essa garrafa. Nossa garrafa aqui Premium 750 ml, a garrafa Flip Pro, tá? Ela tem essa alça aqui, além da alça ela tem travamento na tampa, ó. Agora ela tá bloqueada, aperto o botão, não abre, destravei, apertei o botão, ela abriu, fechei, travei, tranquilo, não tem risco aí da minha garrafa vazar. Inclusive ela é muito bonita, serve para decoração, você que tem escritório e tal. São itens muito bonitos e de longevidade. Eu uso todos os dias e é muito bacana para você estar regulando a sua dosagem de água. A gente sabe a importância de beber água. Essa garrafa aqui, por exemplo, ela tem 950 ml. É a nossa garrafa modelo Fresh. Pô, praticamente 1 litro. Tu toma 3 garrafinhas dessa aqui por dia, resolveu tua meta de água aí. Então, dá uma olhadinha no site da GolCase, use o cupom GOVASCO. Você pode ir no QR Code que está passando na tela ou no link da descrição. São produtos oficiais e licenciados. Você comprando, o Vasco ainda ganha royalties, beleza? GolCase, parceira do canal Futebolaço. Caminhando para a reta final, o Lloyd Augusto está subindo no telhado. O jogador informou a diretoria do Vasco que não anda com a cabeça muito legal. Inclusive, a mãe dele teve um problema de saúde grave, salvo engano, foi um AVC. Ele teve que ir para Angola, ficou mais ou menos uma semana lá, voltou. Quando chegou, teve uma desinteria, ficou fora aí do jogo do Santos. Agora, no jogo do Juventude, foi opção técnica mesmo aí do treinador Fernando Diniz. E surgiu um clube turco interessado em pegar o jogador, quem sabe aí por empréstimo, opção de compra, algo nesse sentido. O Vasco não se opõe a liberar o jogador para acertar com o clube turco. Vamos lá aguardar a cena nos próximos capítulos. Faço muito votos de que essa negociação saia. Agora, mais um grande erro da gestão do presidente Pedrinho foi essa contratação do Lloyd. Eu já avisei lá no momento da contratação, um cara completamente antiprofissional e desequilibrado, e a gente está vendo aí o que está acontecendo no Vasco, tá? Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas ele pode acabar voltando aí para a Turquia. E o Fernando Diniz não curte muito o jogador. Inclusive, foi um jogo do CSA. Não lembro, teve um jogo recente que o Lloyd fez uma besteira no jogo, o Diniz virou pro banco. Assim não dá. Assim não dá. Eu tô tentando lembrar qual foi o jogo. Minha audiência é qualificada. Se vocês lembram exatamente qual foi o jogo, deixa aqui embaixo nos comentários. Uma outra informação importante é sobre o PH. O PH está na pré-lista de convocados para a seleção brasileira. O técnico Ancelotti vai lançar a lista oficial e final agora na segunda-feira. O Vasco teve uma proposta para vender o Paulo Henrique ao Cincinnati da MLS e o Vasco recusou a proposta de mais ou menos 3 milhões de dólares. Então o jogador está na pré-lista, pode até ser convocado de maneira definitiva, está recebendo proposta de fora. Quem diria? Vou só dar uma breve recapitulada, muita gente não lembra. O Paulo Henrique vem no início de 2023, após uma passagem muito curta pelo Atlético Mineiro. A torcida do Galo não gostou do Paulo Henrique, foi pouquinho tempo que ele jogou lá e já pediram para ele dar linha na pipa, foi só o estadual. E o Vasco pega o jogador
por empréstimo. O Paulo Henrique chega bem no início do ano no Vasco e o Paulo Henrique passa o primeiro semestre sem jogar. Ele, inclusive, tem uma entrevista que ele dá bem bacana pro GE, que ele fala que ele procurou acompanhamento psicológico, né, teve que resolver algumas questões quando chegou no Vasco, e ele começa a ter uma ou outra oportunidade no segundo semestre. Eu lembro muito bem que tinha piada no Twitter, no Instagram, de que se juntasse os 3 laterais do Vasco não dava um. Tanto é que o Robson Bambu, que é zagueiro, jogou vários jogos improvisados na lateral direita. O Puma entrava e saía do time, foi quem mais jogou em 23. O Robson Bambu foi improvisado algumas vezes na lateral e o PH jogou um jogo ou outro. Na retinha final do campeonato, o Paulo Henrique começou a rivalizar por posição ali com o Puma. O Robson Bambu foi usado em alguns jogos, mas precisava se defender mais e ficou de lado, e ele tem uma sobrevida no gol do Botafogo, cruzamento pro gol do Serginho, e o Vasco acaba comprando, e aí ele inicia o ano como titular. Então o Paulo Henrique teve aí um período bem acidentado no Vasco, quase que acaba metendo o pé, sendo devolvido ao Galo, mas à época o Paulo Brax acreditou no jogador e cacifou o negócio ali. Então, parabéns ao Vasco e parabéns principalmente ao Paulo Henrique, que não se abateu nessa pressão aí de chegar ao Galo, vindo do Juventude, e a coisa não dá muito certo. Primeiro semestre no Vasco jogando pouco, e agora hoje o Paulo Henrique é um dos melhores laterais direitos em atividade no futebol brasileiro e está na pré-lista aí da seleção. Inclusive ele teve lá no Futebolaço Podcast, mandar um abração para ele, cara cristão, gente boa, história de vida muito legal. Inclusive o testemunho dele de como ele acerta com o Vasco é muito legal. Recomendo vocês assistirem. Joga aí no YouTube, Futebolaço Podcast Paulo Henrique. Vocês vão ver a entrevista, ele fala que estava num culto e uma pessoa traz uma revelação falando o novo clube que ele ia jogar. E o Paulo Henrique logo depois recebe uma ligação, ele acaba indo para o Vasco tendo proposta para ir para outros clubes. Depois vocês vão ver o próprio PH, vão ver se eu resgato isso, inclusive depois lá no canal e trago para vocês aqui. Beleza? Então é isso, galera. Assim eu vou fechando com vocês a nossa primeira edição do dia. Logo mais eu chego com a segunda e última. Peço desculpa para vocês a ausência de ontem. Tive vários contratempos aqui. Eu também passei um pouco mal de saúde nessa madrugada. Tô virado, tá? Voltei a ter alguns problemas aí estomacais, então tô tentando me reorganizar aqui. Mas prometo mais tarde ter a nossa segunda e última edição e tentar organizar aí o horário dos nossos vídeos que estão saindo um pouquinho descalibrado. Tô me virando aqui em 30, tem uma lojinha, tem um canal, então um pouquinho de compreensão por parte de vocês, tá bom? Ó, beijo no seu coração, saudações vascaínas. Ontem foi o aniversário do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama, mas Vascão da Gama, dá um pouquinho mais de alegria pro seu torcedor. 127 anos de história, muitas glórias, mas nos últimos anos um bocado de chateação. Tomara que o jogo do Juventude sirva por algo positivo no sentido de dar um chacoalhão de, ó, a gente pode, não vai ganhar os outros de 6-0 toda hora, a gente pode ter boas atuações e ser convincente contra a equipe do Santos, se a gente jogar focado e determinado, mas se entrar na nhaca que vocês entraram contra o Juventude, a briga de vocês é até o final e contra o descenso. Então de vez em quando é bom tomar um cascudinho para acordar. E o Corinthians, que é um eterno, né, pesadelo pro Vasco aí, principalmente no século XXI, tá todo torto e desfalcado aí, com eleição, num presidente que foi impeachmentado agora segunda-feira, uma confusão danada. Isso é um papo pro próximo vídeo. O Vasco tem que aproveitar e conseguir repetir o feito do ano passado, né, que não ganhava do Corinthians desde 2010, mas ano passado quebrou o tabu e vão manter isso, né? Em São Januário, pô, tem que ganhar dos caras, não é possível. De vez em quando, fora, perder e tal, beleza. Mas em casa não, pô, a gente tem que mandar na nossa casa e o Vasco vai precisar de uma boa vitória no domingo. Confronto direto, assim como foi contra o Santos. Tomara que a gente saia vencedor, inclusive passaremos o Corinthians em caso de vitória, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até daqui a pouquinho à noite com o nosso segundo vídeo. Tamo junto! Valeu, fui! Ó, quer comprar camisa do Vascão? Lojinha do Futebolaço. Essa aqui é uma camisa de treino da Reboque 2007. Coisa linda. Tamo junto. Valeu, fui, é nóis.